Salve, mirmidões! Mais um vídeo aqui pro canal. Esse vídeo aqui, ele ia ser um vídeo informativo. Nossa, me passa um avião em cima... Não, um helicóptero. Exatamente na hora que eu começo o vídeo, cara. Do que adianta você morar numa cidade do interior se ela não tem tranquilidade? Me diz. Era mais fácil estar morando lá em São Paulo, que eu ia estar perto de todos os CTs e tudo mais. Aqui tem mais barulho do que... Meu Deus. Enfim, esse vídeo aqui ia ser um vídeo informativo, porque eu fiz um post lá no meu Instagram sobre o corte do último vídeo que eu postei aqui no canal, do Bianchi e o Fê Franco, e teve comentários ainda de pessoas falando que o que importa no treino é a individualidade biológica e que não sei o quê, como se existisse treino diferente para as pessoas. Ainda que no canal eu já tenha um vídeo onde eu descrevo de cabo a rabo o tipo de treino que eu considero mais eficiente e um vídeo onde eu provo, através das evidências científicas mais recentes, que não existe esse papo de individualidade biológica no que diz respeito à hipertrofia. Todo mundo sinaliza hipertrofia da exata mesma maneira. Não tem gente que sinaliza mais hipertrofia por estresse metabólico e gente que sinaliza mais hipertrofia por tensão mecânica, e que os estilos de treino são uma preferência da pessoa e que existe sim o tipo de treino mais eficiente, que é o que vai mais direto ao ponto, pensando que a nossa via principal de hipertrofia é a tensão mecânica e a gente ter uma boa sinalização de hipertrofia nas fibras com tensão mecânica, acumulando o mínimo de fadiga possível para conseguir performar mais, progredir mais, acumular mais carga de trabalho. Só que, cara, virou um campo de guerra nos comentários e eu senti que eu precisava, em vez de trazer um vídeo informativo, e o avião, o helicóptero continua passando aqui, cara. Que é isso? Tá procurando ladrão? Tem gangue aqui no interior? Gangue de ladrão de galinha. Pessoal, eu tinha que trazer um vídeo opinativo, cara, porque é surreal o tipo de malabarismo e a implicância que as pessoas têm e fazem, né? Ou fazem e têm, né? Respectivamente, com feeder, com a utilização do termo técnico em inglês, feeder. E daí, né? A minha opinião volta naquilo que eu falei. Não, o problema não é o termo técnico, o problema é quem está falando. Então, de novo, o espantalho do Enzo Low Volume. Ainda que a pessoa ache que faz sentido você fazer séries de aquecimento, séries de preparatórias, então ela não vai bater na ideia de séries de aquecimento e séries preparatórias. Mas como ela tem implicância com o tal do Enzo Low Volume, com esse estereótipo, ela vai encher o saco de tudo que o Enzo Low Volume te faz, que é basicamente utilizar esses termos em inglês. Só que isso nunca foi algo exclusivo deles, porque lá atrás, quando a gente falava desses conceitos pela primeira vez aqui no Brasil, tipo, na minha live com o Mr. Sizen, lá em 2020, no meio do, do fenômeno de saúde pública, que eu não sei se aqui no YouTube ainda já pode falar o nome, né? Acho que não. A gente utilizava warm-ups, feeders, então não é como se essa molecada tivesse começado a falar o termo em inglês. E, bom, para ilustrar para vocês essa desconexão da realidade, essa completa implicância desse pessoal, eu vou abrir aqui os comentários do post e a gente vai dar uma destrinchada em alguns comentários, né? E a resposta que eu normalmente utilizo para esse pessoal, eles nunca conseguem rebater, é muito engraçado. Antes da gente continuar, só lembrando,
Se você quer uma pessoa que te entregue resultados com o treino mais eficiente, o planejamento mais eficiente possível, permitindo com que você não tenha que se preocupar em ficar pensando e aprendendo tudo isso que esses 10 anos de experiência eu aprendi e carrego comigo, entre na minha consultoria, clica aqui no último link na descrição, me chama lá no WhatsApp e vem para o meu time. E os meus patrocínios, que inclusive estão aqui, né? Então vocês podem ver cupom BISO na Soldiers, cupom BISO na Retrovibes, cupom BISO na Horsepower, BISO na Coliseu Equipamentos, BISO 10 na Farmácia Barbosão. Fortaleçam melhores custos-benefícios do mercado dos suplementos, melhores equipamentos para a academia que tem no Brasil, máquinas mais robustas, o maquinário que eu treino aqui em casa. Lá na Soldiers usem o cupom BISO, na Coliseu chamem eles e falem que vocês viram no meu canal. E dá o seu like, dá o seu hype antes da gente continuar o vídeo. Se inscreva no canal, porque todo mundo fala aqui no YouTube que a maioria das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas, né? Então isso deve ser verdade. Então se inscreva no canal, eu não fico olhando as estatísticas, não tenho saco. E deixe nos comentários a sua opinião. Vamos adiante aqui então, olhando os comentários. Primeiro o comentário aqui do Brunão Moraes, cara, super gente boa. Inclusive, eu acho que ele ainda tá na Soldiers, né, da mesma marca que eu, e o próprio Bianchi, né, nós somos da Soldiers, que ele deu uma perspectiva que, pelo fato do Bianchi ter utilizado termos técnicos e não ter simplificado eles para o português, parecia que ele não estava querendo ser didático. Só que eu discordo, porque o Bianchi ele mesmo começa esse corte, que inclusive é um corte, né? Foi tirado de contexto, porque o Fê Franco ele pediu pro Bianchi, me ensine como a sua geração treina. Então, não é que o Bianchi estava cagando regra para cima do Fê Franco nesse vídeo que eles gravaram. As expressões faciais do Fê Franco, às vezes isso é uma característica da personalidade dele. Tem pessoas que não conseguem esconder as expressões faciais no que diz respeito a um estranhamento, ou tá um pouco confuso ao que a pessoa está falando, que não significa que às vezes a pessoa não esteja aprendendo ou tentando absorver aquela informação. E daí tem um ponto que eu perguntei aqui pro Bruno, né, na resposta, que é: Bruno, na hora de se referir à técnica B7, toda vez você fala série conjugada? Então qual é o problema de usar o termo em inglês feeder? E daí, essa aqui é meio que a tônica de todos os debates que eu vou ter aqui nos comentários, que o menino que respondeu pelo Bruno, né, porque o Bruno ainda não respondeu aqui, ele falou que o B7 já é um termo muito utilizado há muitos anos, então é muito fácil as pessoas entenderem e continuarem usando esse termo. E daí a minha tréplica foi: o feeder também chegou para nós em inglês. Não é que a gente aprendeu o termo feeder como séries preparatórias, e daí um belo dia, um Enzo acordou e falou: ah, quer saber? Não vou usar mais série preparatória como termo, vou usar, deixa eu ver, série de alimentação. Mas como é série de alimentação em inglês? Feeder, tá aí, feeder. Esse é o termo que eu vou usar. Ô pessoal, todos os Enzos, viu? Todos os Enzos do país. Agora é feeder. Vamos deixar todo mundo confuso com os termos em inglês. Não é como se tivesse acontecido assim. Feeder também chegou para nós como feeder. Daí as adaptações na terminologia, como por exemplo o Pacholoco utiliza séries de ajuste, e muitas vezes eu, para ser mais didático, utilizo o termo séries preparatórias, a gente abrasileirou, aportuguesou o termo para ficar mais fácil de explicar. Mas não tem problema nenhuma, até porque o próprio Bianchi fala: você pode usar o termo que você quiser. É como se fosse um semi-aquecimento. A minha geração gosta de usar o termo feeder. É como se o Fê Franco estivesse explicando para uma pessoa como B7 e falasse: olha, você pode usar o termo que você quiser. Série combinada, série conjugada, mas a minha geração mais antiga utiliza o termo B7. Entende? É a mesma coisa. A questão é o dois pesos, duas medidas, cara. Isso me deixa assim.
puto da vida, porque também não é como se a gente estivesse falando de uma equação de terceiro grau de física, astrofísicas, tá? É unicamente uma palavra em inglês. E o que mais tem no meio da porra da musculação são palavras em inglês. Ninguém usa séries gigantes, todo mundo chama giant set. Ninguém usa séries conjugadas, todo mundo fala biset. Ninguém usa tríplica série, todo mundo fala trisset. Ninguém usa séries superior, sei lá, usa superset. Ninguém usa treino de volume alemão, usa GVT, que é German Volume Training. Ninguém utiliza séries fragmentadas, apesar de eu tentar fazer esse termo pegar nas pessoas, né? Usam cluster set. Descanso pausa é um que eu já ouvi mais vezes as pessoas utilizando, mas ainda rest pause é o mais utilizado. Ninguém usa série que você vai diminuindo o peso, todo mundo usa drop set. Então não é como se no meio da musculação utilizar termos em inglês fosse uma coisa extremamente absurda, novidade total. O problema está, novamente, em quem está falando. Não é o termo ou a maneira como você se comunica. E isso que é muito chato desse pessoal. Daí tem aqui, como eu falei, a tônica de todos os debates foi mais ou menos isso, saca? Eu vou ainda ver os outros comentários, mas o resumo é meio que isso que eu já falei, né? E daí, aqui um comentário do que eu ia falar, fazer o vídeo de hoje, que é esse negócio de estímulo é estímulo, né? Você não pode falar que um treino é melhor do que o outro, mas eu tenho um vídeo que já destrinchei isso, eu só iria fazer um extra, porque claramente é uma coisa que ainda deve ser dita, né? Porque as pessoas ainda têm isso na cabeça, que não existe treino melhor do que o outro. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se tem mais coisas aqui legal para eu mostrar e a gente dar uma discorrida nesse assunto. Aqui, o método é show, o problema é essa maneira fresca de falar que nem os americanos usam. E daí, eu novamente peguei e falei, né? Mas giant set, drop set, biset, trip set, super set, esses termos em inglês pode, né? Daí o cara responde, sim. Só rola aí os créditos finais daquela série de humor. How long are you? Ou, ou bota a música do Linkin Park. É o What I Have Done, né? What I Have Done, I Save Myself. Eu acho que é essa, né? Não lembro qual é a do meme. Mas quando você vai conversar com o americano, ele não coloca a palavra dessa maneira, isso é frescura. Mas o americano não fala inglês? Acho que você vai falar com o americano, ele vai falar série conjugada, não vai falar bisete. Ah, mano, tá de brincadeira, né? E daí os caras caíram aqui na dele, né? Tipo, mano, não é possível que você falou um negócio desse e tal. Bom, se vocês estiverem ouvindo o barulho de um motor de caminhão, é porque tem uma construção aqui na frente. Daí, óbvio, né? Eles usam aqueles caminhões mais velhos possíveis para transportar material de construção, e daí o negócio parece uma britadeira, né? Eu acho que esse aqui. Não, nem esse aqui não encheu o saco, não. E daí aqui, né, mais uma, né, que o cara acabou não continuando o debate porque eu acabei deixando esse argumento, né. Primeiro ele fala que que é o que eu falo, né, que os old school não admitem deixar os ganhos da mesa. É importante esclarecer que quando eu falo old school, cara, eu não tô falando do Levrone, do Ronnie Coleman, eu tô falando do Zé Ruela aqui no Brasil, que só porque começou a treinar na década de 90 fazendo um monte de macaquice, acha que tem alguma hierarquia na musculação, sabe? E daí eu falei, os caras das antigas que você acha que treinavam do jeito old school brasileiro, treinavam muito mais parecido com o Bianchi do que você imagina.
Tanto que eu fiz uma análise no meu canal do YouTube sobre o treino do Levrone, que foi o vídeo anterior, e também o treino do Phil Heath, que eu tenho um react aqui mostrando que o Phil Heath não treinava fofo, fazia séries preparatórias, deixava repetições na reserva e tudo mais. E daí ele fala que estão recriando a roda e enfeitando, né, com o negócio da... Mais uma vez, implicando com o interlocutor. Porque na hora que eu pego e falo, você usa o nome Bisset? O cara fala, sim, né, não é uma metodologia que o meu treinador usava, mas sim, um nome comum. E daí eu concluo. Feeder também chegou pra gente, pra nós como feeder em inglês. Se você acha ruim falar feeder, vai ter que começar a chamar Bisset de série conjugada. Daí o cara só curtiu meu comentário e não continuou respondendo, né? Porque eu não tenho o que responder. É exatamente isso. É a implicância com uma coisa completamente imbecil. E daí esse aqui foi o mais legal, né? Eu dei uma última resposta para ele, eu nem sei se ele chegou a responder de novo, porque nem chegou, já passou meia hora, então ele dropou do debate. Que ele fala aqui, né? Eu acho que você não precisa ficar renomeando que já tem nome. Eu falei, você chama drop set de série que vai diminuindo o peso? E daí ele deu uma sambada gigantesca ali, falando que depende, mas como na educação física é drop set, ele chama. Eu entendi. Daí eu falei, desviou da pergunta, parabéns. E daí ele pega e fala, né, drop set é isso aí para educação física há 1000 anos, daí justificando que o drop set, apesar de inglês, já é utilizado há muito tempo. E daí eu questionei, desde quando séries preparatórias é algo mais estabelecido que feeder? E daí ele fala que é só uma gourmetização que o brasileiro faz, porque o Pacho chama de séries de ajuste. E daí eu peguei e falei, eles usam esses termos depois do conceito ter chego para nós como feeder, que foi o que eu falei aqui no vídeo. Chegou como feeder, e daí para fins didáticos mudou-se o termo para um termo mais próximo de inglês, do português. Mas se você acha que é normal falar drop set, implicar com feeder é coisa de pau no cu. E daí aqui o cara, tipo, mostra as asinhas, né? Porque o que deixa louco é chamar de série de aquecimento de feeder, porque isso é coisa de Enzo. Daí ele define aqui o que é coisa de Enzo, que é uma definição que eu nem vou me dar o tempo de ler aqui. Mas, novamente, implicância com o espantalho do Enzo, né? É impressionante, né? Não muda. E daí eu expliquei, né, que a feeder chegou pra gente como série, como em inglês, e falo, ó, cara, não sei se isso é uma frustração sua, uma inveja dessa molecada nova ter mais sucesso no fitness, mas ele tá sendo hipócrita, né? E daí ele fala, não tenho inveja, tenho uma leve preocupação, porque esses carinhas que estavam treinando com o moleque que tomou bomba até morrer, porque eles fazem tudo isso aí, acham que o resultado tá voltado a uma agulha, sendo que existem múltiplos fatores para ter resultado. Tipo, sei lá, mano, o cara entrou num delírio aqui, que assim nem faz sentido, porque se eu não me engano, o Bianchi nem amigo do Gunley ele era, sabe? Daí eu falei, meu Deus, quanta merda tu falou. O Bianchi tem 4 procards naturais. Em um fato, eu desmontei o comentário todo. Vai almoçar, cara, tá passando vergonha aqui. Daí, como faz meia hora e ele não respondeu, e antes ele tava respondendo bem rapidinho, eu acho que ele foi almoçar. E daí aqui foi uma questão do debate do treino mais eficiente. Eu acho que ainda vale eu fazer um vídeo de fato sobre isso, porque não é possível que as pessoas ainda não tenham entendido que existe treino mais eficiente. E eu acho que pelo jeito nunca vão entender, né? E eu acho que. Daí aqui um cara falando uma asneira do caralho, né? Que vai ler Mike Mentzer, moda caralho esse treino de Circo de Soleil da nova geração, blá blá blá. E daí é um tiozão, né? Por esses caras que começou a treinar na década de 90 e acha que tem alguma hierarquia. Daí eu respondi faz meia hora e pelo jeito ele dropou também do debate, né? Porque faz um bom tempinho. Daí eu falei, é difícil não ter preconceito com gente velha na musculação quando vocês falam tanta merda. O próprio Mentzer preconizava séries de aquecimento progressivas antes de chegar na série válida. Então, novamente, o cara implicando com a nova geração. O cara não está implicando com a ideia. Ele nem consegue ligar o neurônio dele para raciocinar e pensar, porra, eu vou falar do Mentzer, mas o Mentzer preconizava isso, e isso é exatamente o que esse moleque está falando, só que com outros termos. Ele não consegue fazer essas conexões neurais. O cérebro dele está tão esturricado
que a única coisa que ele consegue é pegar e implicar com a nova geração. E... Teve comentário pra caramba, né? Eu vou ter que responder esse cara. Gênio. Porque ele falou: a zoação desse vídeo é mais sobre o rapaz tentando explicar com tanta autoridade termos um tanto quanto frescos o sistema de treino que o Felipe Franco, pela experiência que ele tem, certamente conhece. Devo falar, gênio. Antes desse corte tirado de contexto, no vídeo original, o Fê Franco pediu pro Bianchi ensinar como a geração mais nova tá treinando. Você só tem implicância com o espantalho do Enzo. E como eu falei, a tônica do vídeo é basicamente isso, né? Os caras são várias pessoas diferentes que não se conhecem falando a mesma merda da mesma forma. É impressionante. Ah, e é isso aí. Então, é isso, cara. O estereótipo de marombeiro burro não é à toa, né? Vamos ser honestos. Tem um amigo meu que faz uma piada que é muito boa, cara. Que ele fala, via de regra, no fisiculturismo, o QI da pessoa normalmente é inversamente proporcional à genética dela para hipertrofiar. Daí, não dá para saber se é o ovo ou a galinha, né? Porque às vezes é como o cara tem muita facilidade para hipertrofiar, ele só precisa, assim como o grande treinador light do funcional fala, é só ir na academia e levantar pesos, balançar pesos. O cara não se interessa em estudar. Então pode ser por isso que quem tem uma boa genética seja mais ignorante. Não, e agora o caminhão tá despejando um monte de terra. Ai, cara. Esse terreno aí tá vazio há uma cota. Eu moro aqui tem anos. Foi eu começar a produzir vídeo pro YouTube, eles começaram a reforma. Óbvio que uma coisa não tem correlação nenhuma com a outra, né? Mas é impressionante como tem certas coincidências que parece que o universo faz só de sacanagem. O que eu tava falando? Ah, do estereótipo do marombeiro, né? Mas a verdade é que nem é isso. É o marombeiro mesmo. Ele tem uma visão da realidade completamente distorcida. Tudo se baseia em. Todas as métricas que ele utiliza para analisar tudo na vida dele tem a ver com o tamanho do bíceps ou o shape, entendeu? Então, por exemplo, tem um comentário aqui que eu deixei passar porque não tinha a ver com o que a gente estava falando, mas já que a gente entrou nesse assunto, vamos caçar aqui, ó. Calma aí. Aqui, ó. Sou daquela seguinte opinião: primeiro você chega lá para ter argumentos para falar algo. Não chegou no lugar nenhum, não tem crédito. Infelizmente é assim. Sabe o que é isso aqui em qualquer ambiente minimamente civilizado e com QI onde a média é um pouco maior do que 60? Argumento ad hominem. É uma falácia. Foda-se o interlocutor. O que importa é a ideia e se a ideia é válida ou não.
E daí é tão absurdo, porque eu pego e falo, Pro Card e 11 troféus em um campeonato só, o Daniel realmente não chegou em nenhum lugar. E daí o cara, infelizmente, então tem que engolir o cara. Mano, mas mesmo se ele não tivesse todas essas conquistas, não muda nada do que ele tá falando. As informações seriam as mesmas. Então, o estereótipo do marombeiro burro não é à toa, cara, porque as métricas que o marombeiro usa para avaliar a validade de informações é o tamanho do bíceps de quem tá falando. Isso, cara, eu acho que é uma das coisas mais próximas que a gente consegue chegar do comportamento de bando de símios, sabe? Tipo, quem é ouvido é o gorila das costas branca que é maior e mais forte. Vocês percebem como é um comportamento completamente macaco? Enfim, é isso, pessoal. Obrigado por mais um vídeo. Hoje foi um vídeo um pouco mais diferente, um pouco de opinião, mas eu tinha que gravar sobre isso.